Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra, e da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Este evangelho, assim como toda a Bíblia, traz muitos símbolos, simbolismos ou outras leituras que se possam fazer, né, da Bíblia, das passagens. Nós podemos ver, né, aqui na leitura aqui do Evangelho, da edição da CNBB, não traz isso, mas aqui na Bíblia de Jerusalém nós podemos ver que traz ali 6 dias depois, né? 6 dias depois que Jesus anunciou, né, ou teve o primeiro anúncio da paixão, né? Então 6 dias depois pode ter aquele significado, né, como da terra, né, que foi criada em 6 dias depois Deus descansou, né? E então tem essa questão que Jesus é a plenitude da criação, né? O que vai trazer essa plenitude. Né? Também podemos ver, talvez ali em Moisés e Elias, Moisés representando a lei e Elias os profetas, ou talvez o momento que Jesus fica sozinho depois no final, que demonstrando assim como ele em cima da montanha, no meio das nuvens, né? Como Moisés significa o novo Moisés, ele que basta, né? Ele que é a plenitude, né, da lei, né, e das profecias, né? Mas eu quero nessa meditação focar na figura de Pedro, né? Pedro que no capítulo anterior, ele que deu assim a sua fé, né, que na frente dos apóstolos mostrou ali a sua fé em Jesus, né, que falou: Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, né? Mas foi o mesmo, né, que um pouco depois Cristo engrandeceu ele, né, dizendo: Eu te darei as chaves do reino dos céus, né? E ele depois disso anunciou a sua paixão, né? E Pedro disse: Deus não permita, Senhor, que isso te aconteça, né? Então e Jesus repreende ele fortemente: Afasta de mim, Satanás, né? Ou seja, tu não pensas como Deus. Então, e agora Jesus leva Pedro, né, essa alta montanha e, e se transfigura, né, diante deles. Pedro tem, né, esse contato, né, com a voz, né, que do Pai, que diz: Este é meu filho amado, em quem eu me comprazo ouvir, né? Ou seja, é o Jesus, né, em união com a vontade do Pai, né? Ele é o que o Pai quer, né? Ele é o que ele é a vontade, né? O que Jesus diz, né?
é a vontade. Então, Pedro para Pedro foi, assim, os próprios padres da igreja falam, né, que é que foi uma correção a Pedro ali, né? Que Pedro realmente é o Senhor que fala o que convém, né? É o Senhor que nos guia, né? Não é o que o nosso parecer diz, né? É muito curto, né? Os nossos sentidos, né, não mal conseguem ultrapassar a sua sombra, né? Então, de Deus vê tudo e pode guiar as coisas com sabedoria, né? Também na figura de Pedro, né? Ele fala, né, Senhor, é bom estarmos aqui, né? Pedro nesse ímpeto, assim, também, né? Que é próprio dele, já quis, né? Levantar tendas e tudo, fica ali. Realmente Pedro vê Cristo transfigurado, né? Que é um pouco do que nós veremos no céu. Né? Então ele sente realmente a sua vontade, né? Se sente preenchida, satisfeita, né? Ou pelo menos em parte, né? Ele se sente realmente pleno, né? É bom estarmos aqui. Eu quero ficar aqui para a vida toda, né? Então ele até Santa Teresa no livro da vida, ela explicando um pouco uma visão que ela teve, né? E ela fala que essa radiosidade, né? Essa luz é muito difícil, não tem como descrever em palavras, assim, né? Só tendo realmente a experiência para saber que tem que é realmente muito difícil de explicar, de tão grande que é isso, né? Então, né, seguindo essa figura de São Pedro, nós somos convidados, né, a realmente fazer uma tenda, construir uma tenda para Jesus no nosso coração, né? Ele que realmente ele é a plenitude, né? E ele nos basta, ele nos basta. Ele é a plenitude da lei dos profetas e que nós possamos fazer uma tenda para Jesus no nosso coração, né? Principalmente nesses momentos assim que a gente tem maior contato com Deus, momentos de maior fervor, fazer uma tenda para Jesus, para que a gente possa também, nos momentos quando a gente descer, né, descer para a vida cotidiana, nós possamos trazer ele no nosso coração, né? E uma coisa que eu também quero ressaltar agora por fim, sempre nos momentos em que nós estivermos em sofrimento, né, ou seja, no Calvário, né, ali padecendo, nós lembremos do Tabor, né, que assim como Pedro, assim, de certa forma foi contra, assim, nessa a paixão do Senhor, né, não entendeu naquele momento, mas sim teve viu aquele esplendor, né, nós possamos um pouco ter como fonte de alegria essa visão, né? Jesus, essa visão que Jesus nos ama, essa certeza, né? Então, nesses momentos de sofrimento, nós com certeza passaremos por ele, né? Não digo, não digo sem dificuldades, mas com ele e com ele, né? A cruz é suave, né? O fardo é leve, né? Que também esse sofrimento que com certeza nós passaremos, mas sempre, né, na verdade, Deus com esse sofrimento ele quer gravar o rosto dele em nós, né? Ou seja, ele quer que a gente ele quer que siga ele, né, nesse caminho de sofrimento que ele seguiu, mas que abriu as portas para o céu, né, felicidade plena, né? Então ele com o sofrimento ele quer que a gente se transforme, quer que ele, quer que seja melhor e com isso feliz, né? Então que nós possamos também aproveitar esses momentos de sofrimento, né? E sempre tendo como forte guia, né? Esses momentos fortes com Deus, né? No Tabor, que nós possamos fazer então, como eu disse, uma tenda no nosso coração para Deus, para que nós possamos ali entrar e ali dizermos como Pedro: Senhor, é bom estarmos aqui, né? E realmente se sentir saciados, né? Por Deus, que é o único que sacia, o único que nos torna felizes.
Tudo bem? Bom domingo a todos.